Ei, Grolover, está no ar mais um Gente Dá Trabalho, o podcast que transforma conversas sobre gestão de pessoas em estratégias práticas para poder crescer negócios e valorizar talentos. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que muitas empresas ainda é pouco explorado: o potencial e a contribuição estratégica dos profissionais 50 a mais. A gente tem falado muito sobre geração Z, né? Mas os 50 a mais? A longevidade ela está mudando o mercado de trabalho e as empresas que sabem integrar experiência e inovação têm muito a ganhar com isso. E para a gente poder ter essa conversa hoje, eu recebo a Beatriz Rimes. A Beatriz ela é pedagoga, especialista em psicopedagogia, gestão escolar, gerontologia, instrutora de dança sênior, idealizadora de projetos inovadores, como por exemplo a Memória Ativa Sênior, e neta de aluguel de Nova Friburgo. Além disso, Beatriz é coautora do livro Mulheres de Sucesso 2 e gestora de equipes voluntárias no Lar Abrigo Amor a Jesus, onde coordena ações de cuidado e estímulo para idosos. Beatriz, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Eu queria saber de você como que surgiu essa atividade sua, né? Esse voluntariado ali com idosos. Hoje você atua com a coordenação de equipes, né? Mas tudo começou com o voluntariado. Conta um pouquinho para mim como que surgiu, como que nasceu a Beatriz de hoje. Pois é, a Beatriz de hoje, como muitos conhecem como a Bia dos velhinhos, né? De um jeito carinhoso de falar, surgiu lá em 2019, quando trabalhei muitos anos na educação, né, na educação de base, fazendo várias coisas com os avós, resolveu fazer com outras pessoas também. Aí veio o primeiro projeto, foi o Neta de Aluguel, e logo em seguida um projeto Memória Ativa, que era para cuidar da parte cognitiva dos idosos. Foi quando eu escrevi o projeto, fui no LAD como voluntária na época, eles aceitaram a proposta, falei que embarcaram comigo na minha loucura, que deu super certo. E hoje eu voltei, né, para casa, né, além de outros lugares que eu faço trabalho com estimulação cognitiva, eu voltei. Agora tenho o prazer de ajudar aí nessa parte do voluntariado também, que foi o que me abriu as portas lá atrás. E eu falo que o voluntariado é uma coisa maravilhosa, tanto para gente, né, porque está doando, mas a gente recebe muito mais do que doa, na verdade. E uma ótima oportunidade também aí para as pessoas que já estão se aposentando, se aposentaram, de continuar na sua vida no mercado de trabalho, mesmo como voluntário, né? Perfeito. Hoje o LAGES, né, o Lar Abrigo Amor a Jesus, ele é uma instituição que cuida de idosos aqui em Nova Friburgo já de muitos anos. É uma instituição bem consolidada, né, e que traz resultados, né, bem característicos de uma instituição que é gerida com qualidade. E aí é um prazer a gente ter você que tem essa experiência lá dentro também, numa visão para esse público 50 a mais. Hoje em dia 50 a mais, a gente fala isso, mas idosos não são 50 a mais, né? Mudou isso já, ainda bem, né? Algum tempo já mudou, né? Muito pouco, falo que assim, eu lembro da minha avó com 50 anos já sendo aquela senhorinha, assim, né? Já vovozinha, né? Hoje não, 70 anos, 80 anos, as pessoas estão super bem, né? Estão, ainda bem, né? Maravilhosas. As pessoas estão se cuidando, estão pensando nesse envelhecimento com qualidade. E que bom, porque nossa expectativa de vida está aumentando, né? A pirâmide já está invertendo. Então, assim, a gente tem mesmo que pensar nessa qualidade de vida para garantir autonomia. E isso daí é trabalhar por mais tempo, porque a qualidade de vida está melhor. Então, a preocupação com a alimentação, com a atividade física, para a gente se manter ativo no mercado de trabalho, ativo na vida por até os 100 anos. Eu brinco com as 3 velhinhas no bolo. Uhum. Já pensou 3 velhinhas no bolo? 3 velhinhas no bolo, adoro. Agora que eu tenho vários pacientes sem mais, ó, agora já é super viu que tá possível, bem fácil, super possível. Né? Tá bem fácil agora. Tá bem fácil. E aí, como que esse público que a gente chama ali, a gente fala de 50 a mais, né? Mas assim, esse público que realmente hoje tá numa visão, às vezes, de saída do mercado de trabalho, mas que nem sempre, né? Mas que é um público, vamos dizer lá, 60 a mais. Não vamos dizer 50 não, 60 a mais. Como que essa galera pode enriquecer projetos, pode enriquecer no corporativo, se a gente pode dizer assim, mas no mercado de trabalho? Eu falo assim, infelizmente, muitas pessoas ainda não valorizam do jeito que deveriam valorizar, né, essas pessoas
que já estão há mais tempo, que são mais experientes no assunto, porque a tecnologia, ela chegou com tudo, né? Ela ajuda muito, mas tem muita coisa que a tecnologia jamais vai alcançar, experiência de vida. Então, assim, abrir tanto oportunidades para essas pessoas que teoricamente estão saindo do mercado de trabalho, abrir oportunidades para elas passarem essas experiências à frente, eu tenho certeza que assim enriquece muito as empresas. Se a gente for pegar assim os nossos governantes mesmo, se a gente for pegar a média dos presidentes do Brasil, dos Estados Unidos, é tudo 70 mais, né? Nem 60. Então assim, como essa valorização é importante. E hoje já se fala muito na economia prateada, né? Economia dos cabelos brancos, né? Então assim, como essas pessoas são ricas em conhecimento que devem ser explorados pelos mais novos. Fora o comprometimento, né? Que a gente vê hoje. A gente fala que a mão de obra está muito difícil, né? A mão de obra de trabalho, porque as pessoas não têm o comprometimento que essa galera mais velha tem, né? De horário, de seriedade no trabalho, de profissionalismo, de buscar mais conhecimento nas suas áreas. Então, acho que tem que abrir mesmo as portas para o retorno, né? Dessas pessoas para enriquecer as empresas. E também, né, a aposentadoria é algo, aí falando mais na questão do envelhecimento, né, da Geronto, a aposentadoria é algo muito sério, porque às vezes as pessoas aposentam e vão para casa ficar em frente à TV, vendo TV o dia todo. E isso traz consequências desastrosas assim para o envelhecimento, que aí é onde vão começar a surgir as depressões, que vão puxar uma demência, e aí eu falo, é ladeira abaixo, então não pode parar. Aposentou é fazer tudo que não pôde fazer porque trabalhava, porque estava ali, né, criando filho, tinha família para sustentar, então agora aposentou, vai seguir outros caminhos, criar um novo negócio, eu brinco, eu tenho uma paciente que começou a fazer biscoitinhos caseiros e vender e deu super certo. Por quê? Ela mudou o foco, era professora, foi fazer biscoitinho, porque era algo que ela amava, sempre fez uma receita afetiva de família, de vó. Foi fazer e complementar a renda, porque a gente sabe que não é fácil, né? Falo que quando você se aposenta é o período que você mais precisa de um dinheiro, e por conta da saúde, às vezes, né? Medicamento, essas coisas, e você acaba diminuindo o seu salário, geralmente, né? E aí hoje você, como mentora de estimulação cognitiva, certo? Falei certo? Cognitiva. Você é como mentora de estimulação cognitiva, você faz esse trabalho para trazer uma longevidade maior, né? A conseguir com que as pessoas elas tenham um tempo útil maior, se a gente pode dizer assim, né? E não sejam, se a gente pode falar esse termo, abatidas por doenças mentais que acabam sendo trazidas às vezes por uma interrupção brusca ali na carreira, alguma coisa nesse sentido, e diversos outros fatores, não é só isso, a gente sabe, mas é dos. Existe, se a gente for pensar, por exemplo, nas empresas, existe um trabalho que a gente pode fazer preventivo quando a gente começa a identificar que tem colaboradores que estão ali num processo para entrar em aposentadoria, que são muito dedicados a vida inteira na empresa, a vida inteira em trabalho, uma vida inteira muito útil ou até trabalhando muito forte, né? Onde a vida é o trabalho, e está chegando no momento ali de aposentadoria. As empresas elas conseguem trabalhar essas pessoas de alguma forma para que essa aposentadoria não seja tão... não interrompa de forma tão significativa a vida daquela pessoa? Tem sim. Eu, inclusive, assim, o meu foco de trabalho é 60 mais, né? A questão da parte cognitiva, mas eu também tenho outras frentes que eu trabalho. Trabalho com pessoas que têm acima de 50 anos, às vezes por algum problema de saúde, achou assim que a cognição foi afetada. A Covid mesmo é um exemplo de como afetou a parte cognitiva, né? A questão da memória, né? Da atenção. Então, eu tenho umas pessoas que eu trabalho e que a gente vai fazendo um planejamento para aposentadoria. Então, assim, o que eu vou fazer depois que eu me aposentar? Porque acaba sendo, eu falo que um luto, digamos assim, porque você vai perder algo que você fazia todo dia. E muitas pessoas, por conta do trabalho, às vezes consumir muito tempo da sua vida, elas não fazem outra coisa. Então, quando aposenta, e aí, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais os meus amigos do trabalho, porque não vai ver todo dia. Dificilmente, às vezes, vai manter um contato, né? Mas
mais intimista como tinha. Ele não tem mais aquela rotina, e aí, e agora? Então, assim, cortar isso de uma hora para outra é muito complicado. Então, tem que ter, sim, um planejamento, tem que ter um planejamento financeiro, tem que ter uma estratégia de horário, de rotina, porque é importante também. E, principalmente, de atividades em comunidade, porque nós somos feitos para viver em comunidade com outras pessoas. Então, se você corta isso do dia para a noite, às vezes, assim... Até uma doença neurodegenerativa que poderia aparecer daqui a 20, 30 anos, ou nem aparecer, vai aparecer com muito mais rapidez, porque você deixou de estimular o seu cérebro, você deixou de estimular ali a sua vida. Então, assim, tem que ter um planejamento muito sério, né? E nós temos que pensar cada vez mais, nós que estamos aí hoje ativos no mercado de trabalho, mas eu tenho 30, 40 anos, isso vai acontecer daqui a 20 e poucos anos? Não, a gente tem que começar a pensar agora. A gente tem que pensar como uma poupança, né? Se eu começo a poupar agora, quando chegar lá na frente eu vou ter. Se eu não poupar agora, quando chegar lá na frente eu não vou ter. E aí? O que eu faço? Para onde eu vou? Então, tem que ser pensado. E as empresas têm como se preocupar também de dar esse apoio, esse suporte emocional para a hora da aposentadoria, né? Valorizar essas pessoas que tanto fizeram por essas empresas, né? Eu vejo essa aplicação, apesar desse podcast ele poder chegar no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Porque quando chega na internet a gente não tem limite. Mas a gente tem um foco ainda de atuação muito próximo de Nova Friburgo, que é uma cidade do interior do estado do Rio, né? E pelo menos aqui pela região a gente encontra ainda muitas... É característico de cidade do interior, né, uma cidade menor, a gente encontra muitas empresas familiares. E essa sua fala, eu vejo isso muito próximo dessa visão de uma empresa familiar, onde a gente já trabalhou, falou isso até em outros programas, onde a gente fala da visão da sucessão, né, em algum momento, onde vai chegar uma nova geração e aquela pessoa que estava na gerência da empresa, ela começa a se distanciar. E o quanto que isso é difícil, né? Principalmente numa visão de gestão de empresa familiar, porque onde a pessoa, o empreendedor ali, o empresário, criou desde a primeira... Assim, a primeira venda, o primeiro processo, a ideia, ele foi do zero ali. Então, ele se afastar desse sonho que ele construiu, que foi um sonho que ele construiu para trazer um bem para a família dele, né, para os filhos, para os netos, né, ele construir essa qualidade de vida, e é o quanto é difícil ele trazer essa mudança de rotina, né? Então, essa fala que você traz sobre essa longevidade, esse cuidado com uma poupança, não financeira, né, mas uma poupança de estrutura para uma aposentadoria, o quanto que isso é significativo numa realidade dessa também, né? Muito, muito. E assim, eu entendo, sei e acho muito legal assim, essa modernização, a parte da informática, né, que está tomando, né, conta de tudo, mas eu falo que os detalhes ali, o olhar humano é muito diferente. Então, quem fundou uma empresa ali do zero, que sabe todo o processo, ele com certeza ele vai ter um olhar diferente de você colocar uma IA, por exemplo, para fazer as coisas. Então, nada substitui esse olhar minucioso, esse olhar holístico diante da empresa, né? Sim. Esses conselhos que, de repente, os mais novos têm dificuldade de ouvir dos mais velhos, mas que às vezes faz muita diferença. Eu até brinco. Às vezes você vai quebrar muito menos a cara se você ouvir alguém que já passou por isso, né? Você não precisa quebrar a cara em algo que já aconteceu. E às vezes as pessoas, isso é bobagem, tá velho, não sabe de nada, não sabe mexer num computador, no celular, vai saber me falar aqui o que eu vou fazer com a empresa. Sim. E justamente aí que tá o erro, né? Porque a pessoa já passou aquilo na prática e com muito mais dificuldade, porque não tinha essa facilidade que tem hoje. Então, assim, ouvir essas pessoas, tenho certeza que assim, vai trazer muito mais sucesso para a empresa. Como hoje, várias empresas já estão tendo essa consciência e abrindo mesmo, né, vagas para as pessoas 60 a mais, né? Então, acho que as pessoas também já estão começando a entender a importância dessas pessoas, né? E eu falo, idade, gente, idade não te impede de fazer nada, não impede de estudar, não impede de se formar aos 80 anos numa faculdade. Então, não tem limite. Lógico, tem, assim, as mudanças que vão acontecendo físicas, né, biologicamente, durante esse período da vida, como acontece com todo mundo, mas não é empecilho para nada. Então, sim. Não é empecilho para nada. Se é o limite, idade não tem limite. E você, trazendo esse comentário, né, me faz lembrar, né, que a gente aprende com os erros, né? Isso é
uma frase que é bem característica da nossa cultura. A gente aprende errando. Mas a gente não precisa aprender com o nosso erro. A gente pode aprender com o erro do outro. Né? A gente pode cometer outros erros. Sim, mas não precisa ser exatamente esses, né? A gente pode aprender com o erro dos outros e mais alguns que a gente vê por aí. Mas não precisa ser necessariamente os mesmos erros já cometidos por alguém. E realmente, assim, a idade, ela não significa que você... porque eu tô numa determinada faixa etária, eu não posso estudar, ou eu não posso aprender, ou eu não posso ir para um lugar que eu sempre quis, né? E me faz lembrar, inclusive, de um momento onde, na época eu trabalhava em uma universidade, e, enfim, a gente recebia alunos de diversos perfis, para diversos cursos, né? Em um momento eu recebi uma mãe de uma aluna. Na verdade, ela foi matricular a filha. E na conversa, ela trouxe aquele sonho que ela tinha. O sonho de cursar psicologia. E aí, na fala dela, assim, eu não vou fazer isso agora, né? Na época ela tava ali perto dos 50 anos. Agora não dá mais pra mim. É minha filha que tá na universidade, não sei o quê. Não dá mais pra mim, eu tô velha, né? Mas nada de velha. Lógico que era uma outra visão, uma outra vida, mas era uma outra rotina, mas nada que impedia. E aí, conversando, ela falou assim, será? Deu aquele será. E ela se matriculou. E com muito esforço, porque ela tinha a faculdade da filha e a faculdade dela, né? E aí, com muito esforço, ela conseguiu concluir o curso. Hoje ela é psicóloga formada, atuante. Ela trabalha como coach de emagrecimento dentro da visão dela, assim. Então, aquilo expandiu o mundo dela com uma visão que ela não tinha. E hoje, assim, aquela poupança que a gente fala, né, do que foi construído, ela faz o que ela quer, o que ela gosta, né? Na atuação de realização de um sonho que ela fez quando ela já tinha mais idade, não tem problema com relação a isso, né? A visão da longevidade. E você fala muito dessa visão da gerontologia, né? Gerontologia. É um nome diferente, né, do mercado. Isso fala de longevidade e a gente pensa num público mais velho. Mas a gerontologia, ela não atua só com um público 60 a mais, não é? Se a gente for falar em gerontologia é o envelhecimento, né? O estudo do envelhecimento social, psicológico, político. Então, assim, quando a gente fala em envelhecimento, a gente fala de envelhecer a partir do momento que a gente nasce, entende? A gente nasce não, foi concebido e já está envelhecendo a cada dia. E nesse caminho aí entre o nascimento e a morte, a gente não sabe quanto tempo a gente tem, né? Nessa jornada aí. Então, a geronto, ela estuda esse envelhecimento e como se manter ativo, saudável, independente da idade. Você falou algo muito interessante sobre uma pessoa de 50 anos. Mas eu vou fazer, já não tenho idade, de repente. Eu falo, gente, uma faculdade de 4, 5 anos, daqui a 5 anos você vai olhar e vai falar, eu já podia estar me formando. Porque passa rápido, não tem limite, não tem idade. E eu falo que você também entrar, por exemplo, numa faculdade, né, mais velho, você não vai ter, de repente, a mesma facilidade que alguém que acabou de sair do ensino médio ali, mas você vai ter uma maturidade muito maior de aproveitar muito mais o que está sendo dado e de aplicar. Às vezes você sai um profissional muito mais à frente, que você também tem uma faculdade de vida, né? Eu falo muito isso com os meus pacientes. Eles falam, eu não consegui estudar. Eu falo, você tem uma faculdade que é a melhor de todas, que é a faculdade da vida. Quando você pega as lições da vida e você aplica no seu dia a dia, independente da idade. Então, aí eu volto a falar. Você ouvir os mais velhos é muito importante por isso, porque eles já passaram por muitas coisas que de repente você não precisa passar agora do jeito que eles passaram. Você vai passar por outros problemas, mas aqueles você já pode sanar nesse momento ouvindo os mais velhos. Então, perfeito. Não tem idade para nada. E aí eu trago até uma outra experiência. Eu também sou docente, né? Uma das turmas, no caso, era a turma de marketing digital. Em todas as turmas que eu atuei de marketing digital, sempre eu tive alunos saindo assim da adolescência, né? Ali a partir dos 16 anos, 20 e pouquinho, e alguns alunos já acima de 40, que não tem tanta habilidade com tecnologia, mas tem o outro lado. E nitidamente, quando eu tinha assim, trabalho, por exemplo, de desenvolvimento, de construção, era muito claro o quanto que as pessoas 40 a mais entravam com estratégias e com uma mentalidade, uma construção, se eu posso falar, até mais qualitativa,
agregando a tecnologia que os mais novos traziam. Então, o casar desses conhecimentos assim, trazia resultados muito significativos na construção de trabalhos ali, né? Enfim, simulações, mas muito significativo. E aí eu queria que você falasse para mim como que a gente pode, de alguma forma, agregar essa gestão de pessoas, né? Essa experiência das gerações dentro de projetos. Assim, a gente fala de empresas, lógico, mas não só empresas, porque você trabalha com esse mundo dos voluntários também, né? O quanto que isso pode agregar, né, nesse dia a dia, a gente trazer esse misto de gerações. Sim, eu falo que o trabalho entre idosos, né, e crianças e adolescentes é muito, muito importante, né? Para eles, os adolescentes verem aonde eles vão chegar, né? Porque só tem uma forma de não envelhecer, que é morrer no meio do caminho, e eu particularmente eu não quero, eu quero chegar aos 100. E do idoso também se vê naquela energia toda do adolescente. E essa troca, essa junção é muito importante. Então, aí entra o voluntariado, que é um trabalho muito legal, né? Para aquelas pessoas que não querem mais, aposentei, mas também não quero mais voltar para o mercado de trabalho, mas ele pode fazer um voluntariado com idosos até mais velhos que ele, até mesmo da mesma idade dele, que estão numa situação que precisam, né, de pessoas que façam, e cada um levando a sua experiência. Por exemplo, eu sempre trabalhei, sempre fui professora. Como que eu posso fazer um voluntariado, por exemplo, no Laje, com os idosos? Você pode ir para fazer um trabalho de pintura, um trabalho de contação de história, um trabalho de motricidade. Eu fui economista, como que eu posso fazer? Você pode ir conversar com o idoso que também foi economista, que foi, sei lá, mestre de obras, mas que faz cálculo, fui engenheiro. Então, assim, a gente tem as pessoas às vezes também têm essa ideia do voluntariado, de uma ILPI, né, que é uma instituição de longa permanência, que as pessoas estão ali, que elas não sabem nada, que são idosos que estão ali largados, abandonados e que nunca tiveram uma história de vida. Não, muito pelo contrário. Eles tiveram sua profissão, eles tiveram sua história de vida. Então, às vezes, o fato de você ir conversar com o idoso, trocar essa experiência que você tem, que você teve com aquele idoso, é enriquecedor para você e para ele. Então, assim, não só voltar para o mercado de trabalho em si, de trabalhar de segunda a sexta, ou enfim, de empreender, mas também de trocar ideias com outras pessoas que também já trabalharam, já tiveram suas vidas. Isso é enriquecer, isso é ter convivência, né, com outra pessoa, viver em sociedade, que é muito diferente de você ficar em casa olhando a vida passar, né, esperando a finitude chegar. Com certeza. E tá chegando agora, Beatriz, no momento do nosso podcast, que é o Deu Trabalho. Nesse momento eu queria te convidar para você falar para mim, assim, algum momento, algum projeto, alguma experiência da sua vida que te deu muito trabalho. Quantos você escolhe um ali. Empreendedor tem trabalho todo dia. Várias situações. Fala pra gente algum momento ali que deu trabalho. Pode dar um exemplo aqui pra quem tá ouvindo a gente. Assim, na minha vivência, né, diária, eu tenho várias questões que são, assim, que às vezes a gente ri, a gente fala, meu Deus, me dará isso. Um dos meus primeiros projetos foi o Neta de Aluguel, né, que era... O intuito como diz, neta, né? Ser a neta ali de um idoso, para acompanhá-los em eventos. De repente a família não consegue levar o médico, ele tem até às vezes um cuidador, mas o cuidador não consegue explicar a situação ali do dia a dia, né? Com uma certa clareza. Então seria pegar o idoso, levar, fazer um papel de neta mesmo, conversar, depois passar a informação para a família. Às vezes o idoso quer ir a um teatro, quer ir ao cinema, quer participar de uma vida cultural e não tem quem leve, até mesmo para conversar, né, um assunto mais cultural. Então seria esse o objetivo, né, do projeto. Isso foi lá em 2018 para 2019. E às vezes, assim, eu recebi umas propostas de acompanhante, mas de outro sentido. Então, assim, das pessoas. Então, assim, para você contornar isso, eu falo, tudo que é novo também, né? As pessoas demoram um pouco a entender. Então, assim, aí entra a questão do empreender, né? Você ser pioneiro, às vezes, em algo, na sua região, na sua cidade. As pessoas, às vezes, não entendem. Então, assim, sempre dá um trabalho você conscientizar as pessoas do que é aquilo, né? Do foco, do objetivo certo do seu trabalho. Então, assim, essa foi uma situação muito engraçada, que até hoje, às vezes, eu dou risadas do episódio.
E, assim, passo por várias coisas, né? Quando eu implantei, né, o projeto em Friburgo, já tinha alguns lugares, poucos, hoje já se fala mais sobre isso, mas na época eu tive até dificuldade de achar material para estudo, porque eu sou pedagoga. Uhum. E geralmente quem trabalha com isso são a parte da psicologia, né, fono, a parte mais da saúde. Então, assim, uma pedagogia, as pessoas já logo imaginam o quê? Escola, professor, criança, né? Pedagogia e criança. Uhum. E eu fui para um foco totalmente diferente, né? Fui lá para os idosos. Então, como juntar isso? Como as pessoas entenderem a importância da estimulação em todas as idades e como pode ser feito. E também essa questão que dá trabalho até hoje, assim, a questão de não infantilizar as atividades, porque a gente acha muita coisa nessa questão dos estímulos, tudo voltado para a criança. Então, também eu crio muito material, muita coisa, justamente por isso, para adaptar para as pessoas de acordo com a necessidade. Então, até hoje eu tenho muito trabalho em conscientizar as pessoas que a estimulação não é só para quem tem demência, é para quem não quer ter demência, para quem quer envelhecer com qualidade, quem quer fazer essa poupança de saúde para envelhecer com qualidade. Então, tem muitos trabalhos que eu tenho no dia a dia. E assim, e até aproveitando aí o gancho, e é um mercado de trabalho muito bom, porque a população está envelhecendo. Então, a gente tem que fazer algo por essa população que está envelhecendo. Então, quem também gosta, né, das pessoas idosas, é um mercado de trabalho, uma oportunidade de trabalho muito boa, porque é um mercado que está crescendo muito, né? Está crescendo. E aí, a gente falando de voluntariado, né? Eu também tenho uma honra de fazer um trabalho voluntário. Não é voltado para o público que a gente está atuando aqui hoje na conversa, mais ou menos, de certa forma é até sim. Que hoje eu trabalho no Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, onde eu faço a coordenação de projetos. E assim, como você comentou lá no começo, né? O trabalho voluntário, ele traz pra gente, às vezes, uma dedicação que a gente não tem tempo para ter, mas ele traz um retorno que não tem como a gente tangibilizar de tão significativo que é. E hoje você coordena um grupo de voluntários, né? Fala um pouquinho dessa experiência de como que é você trazer essa coordenação de um grupo de voluntários que atuam exatamente com o público ali de idosos, né, no Laje. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Então, assim, eu sou voluntária em alguns lugares também, eu gosto muito desse lado voluntário, e agora eu já estou no Laje há um tempo, mas há um mês eu abracei essa ideia de trazer mesmo, né, essa parte do voluntariado, mas trazendo esse todo de o que é ser voluntário. Às vezes a pessoa acha que ser voluntário e não sabe nem do que se trata, né? Do que ela pode também achar ali, porque você vai fazer parte da rotina diária ali de um idoso. Então, assim, também entender que às vezes você vai pegar um idoso que tem um dia que ele não vai estar muito bom emocionalmente, que ele tem uma doença, às vezes, neurodegenerativa, que às vezes ele vai estar mais agressivo nas palavras, que não eu até falo, não é pessoal, não tá falando pra você, é a doença que tá falando em si, que é o mesmo que às vezes você tem um idoso em casa que tem uma demência e você às vezes não sabe como lidar, e a mesma Sim. coisa, você vai encontrar essas coisas. Então, assim, conscientizar a pessoa do quanto ela tem a oferecer e o quanto ela vai receber, que ela recebe muito mais, eu sempre falo. Sim. Trabalho voluntário você recebe muito mais como ser humano, como conhecimento de vida, como valorização da vida do que você doa. E trazer essa experiência de a gente poder fazer mais por esses idosos. Eu falo, a gente não tem braço para tudo, mas se a gente se unir, se a gente tiver quem ajude, a gente consegue fazer muita coisa. Então é isso, você trabalhou tempo, mas eu fui professora. Vai lá, conta uma história para eles, leva um livro e fala sobre, conversa com você, vai ver quantas pessoas vão conversar com você. Tem uns voluntários que vão com música, e nós temos na casa pessoas que já gravaram discos, então assim, que já foram cantores, já tiveram uma vida artística mesmo, profissional. Então você olha quantas coisas você pode trocar com essa pessoa, e até de experiência para você que está ali como voluntário. Então assim, é algo fantástico trazer também, né, incluir essas pessoas que querem fazer algo pelo outro na instituição, e como é rico para os idosos também. Então, assim, fica o convite, quem quiser. Então, é isso, né? A experiência, ela não é só o passado, né? Ela é uma oportunidade da gente trabalhar com estratégia
dentro do dia a dia para conseguir também trazer mais resultados, por que não, né? A gente está chegando nos momentos finais aqui do podcast. Eu queria agradecer a sua participação. Foi uma conversa maravilhosa. Eu que agradeço a oportunidade. E para você que ficou com a gente até aqui, fica o convite, se você quiser entender um pouco mais sobre gente, e você já tá sabendo, né, que gente dá trabalho sim, mas se você cuidar e se você utilizar a estratégia nesse meio do caminho, ela vai trazer muito lucro. Conta com a Grow para poder trazer para você essa visão de como que cuidar das pessoas pode mudar os resultados da sua empresa. E até o próximo.